Política. Muito bem, agora 8 horas e 38 minutos e no Café com Política de hoje a gente conversa aqui no estúdio com o deputado estadual Cristiano Silveira, ele que é presidente estadual do PT. Muito bom dia, deputado. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Ouvintes da Rádio Super. Prazer estar aqui novamente. Hoje num dia especial. Sim, prazer é todo nosso, viu, deputado? E eu já queria abrir esse Café com Política, aproveitando o fato de você estar presente aqui conosco, né, presidente estadual do PT, e a gente está diante de um cenário um pouco ainda de muita especulação, né? Muito se fala sobre essa montagem dos ministérios do próximo governo do presidente Lula, há muita especulação sobre essas peças que vão compor esses ministérios, e Minas Gerais foi de suma importância para essa eleição, né? Tanto que essa vitória, mesmo que apertada, do presidente aqui, foi o que garantiu ele com essa vantagem que, né, foi bem próximo ali do que o presidente Bolsonaro tinha também. Então, já queria começar te perguntando sobre essa participação de Minas Gerais nesse processo de montagem do ministério. Já há alguma conversa, já há algum nome? Qual que é a expectativa de Minas Gerais de participar nesse próximo governo do presidente Lula? Olha, eu acho que Minas Gerais e o nosso campo, o campo progressista, o campo que teve com o presidente Lula aqui nas eleições, tem excelentes nomes para contribuir com o nosso país. É ruim às vezes você fazer aposta de nome, porque se não concretiza, cria aí uma frustração, né? Eles falam que se você não quiser que alguém vira ministro, você lança o nome dele antes, né? Uhum. Mas eu acho que tanto partidos trabalhadores, partidos que tiveram aliados, o PSD, né, à frente da nossa federação, enfim, possuem nomes que podem colaborar não só em ministérios, mas em espaços no governo, a partir de experiência, né, política, experiência administrativa. Então, eu vejo que Minas está pronto para continuar servindo ao Brasil como serviu, ajudando na vitória do presidente Lula. E uma vitória dura, né? Porque aqui em Minas Gerais nós vimos que no segundo turno o governador Romeu Zema vestiu a camisa, né, de Jair Bolsonaro, fez pressão a prefeitos, operou a máquina do Estado, uma parte do setor produtivo de Minas Gerais, que é mais próximo ao governador, fez muito investimento e ainda assim o povo mineiro não sucumbiu ao neocoronelismo, né, que é o que a gente chamava, e garantiu a vitória ao presidente Lula. E eu pergunto para o senhor citou agora o PSD, que foi um aliado importante para o PT em Minas Gerais nesse ano. Nós temos aí dois expoentes do PSD, o ex-prefeito Calil, que perdeu a eleição para o governo do estado, e o senador Alexandre Silveira, que não conseguiu se reeleger. Talvez entre esses nomes de Minas Gerais que podem eventualmente ocupar o ministério do presidente Lula, estejam esses dois nomes cotados? Eu acho que sim, são dois quadros do PSD que o Calil já demonstrou que tem capacidade administrativa, né? Por isso a reeleição dele tão expressiva como prefeito, e o próprio Alexandre, que já teve uma experiência inclusive no governo do presidente Lula, quando foi diretor-geral do DENIT, agora uma experiência também a partir do Senado, pertence a um partido grande, né? Que acho que terá um papel fundamental na construção de uma base pro governo do presidente Lula. Então acho que são dois nomes preparados, igual eu não vou antecipar fazer aposta de nomes, porque, né? Caso não aconteça, mas são pessoas que estão, penso eu, né? Não os consultei, não estou falando aqui com procuração, mas acho que se houver um convite do presidente Lula e eles aceitarem, poderão contribuir muito com o Brasil. Bom, e falando agora um pouquinho do cenário estadual aqui em Minas Gerais, o senhor, né, vai fazer parte da oposição ao governador Romeu Zema, né, a partir do próximo ano, e eu queria te perguntar como é que fica essa situação eleitoral mesmo, porque você citou, né, sobre essa participação do Zema, o próprio Alexandre Silveira levou o nome do governador Romeu Zema para o Senado naquela CPI que vai apurar o assédio eleitoral, e isso também vai ser discutido na Assembleia. A Assembleia pretende levar a cabo essas denúncias que foram feitas durante esse processo eleitoral de 2022? Olha, eu acho que o governador Romeu Zema, ele ultrapassou uma linha que saiu do campo somente da escolha política dele, por Jair Bolsonaro, e entrou muito até no campo pessoal, contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, termos como PT-fobia, né, cunhado por ele. Uhum. Então acho que ele tinha todo o direito democrático de exercer o apoio a ele, mas eu acho que a forma que o fez ultrapassou alguns limites que não são razoáveis. Agora, se ele cometeu algum tipo de crime, como por exemplo a CPI propõe investigar de assédio, isso precisa ser apurado, precisa ser esclarecido. É evidente que isso não implica nenhum prejuízo a Minas Gerais em termos do apoio ao presidente Lula ao nosso estado,
O presidente Lula reafirmou isso várias vezes, o povo mineiro entendeu, o povo mineiro acreditou e nós vamos trabalhar para isso. Agora, é evidente também que o governador também precisa fazer uma avaliação. Se ele quer esticar a eleição, como eu tenho visto alguns vídeos dele, ainda continuando atacando o Partido dos Trabalhadores, ou se ele quer colocar Minas no eixo central do processo político, né? Se o desejo dele é ser candidato a presidente daqui 4 anos, ele precisa reajustar um pouco o seu posicionamento, porque a primeira derrota dele foi agora, que ele juntou com o Bolsonaro, usaram uma máquina poderosa e o presidente Lula derrotou os dois aqui. Então eu acho que o papel de governo passado da eleição é governar, cuidar das pessoas. E ele parece que ainda não desceu do palanque. E nós lá na Assembleia estaremos vigilantes. Eu acho que a eleição aqui no Legislativo mostrou muita força do nosso campo. O Partido dos Trabalhadores sai de 10 para 12 deputados e deputadas. A federação elege 17. Se for considerar só a partido de esquerda, nós estamos falando de 20. Se eu for imaginar que o PSD venha compor conosco, que pode vir o PSB e outros partidos desse campo, nós vamos ter um bloco bastante expressivo. Então, acho que o governador também tem que compreender isso, que o povo mineiro elegeu um conjunto de parlamentares que tem um perfil muito combativo e acho que nós não vamos aceitar nenhum tipo de autoritarismo também em Minas Gerais, não. Ele está gostando muito de se identificar com o Bolsonaro na forma de fazer política, né? Mas aqui em Minas, não. Deputado, o senhor disse que o presidente Lula, obviamente, não vai retaliar Minas Gerais em função da campanha muito intensa, vamos chamar assim, que o governador Zema fez pro atual presidente Jair Bolsonaro. E eu queria falar a respeito do metrô de Belo Horizonte, porque me parece que PT e Bolsonaro têm visões muito distintas daquilo que poderia ser feito. E não sei se estou certo nessa análise, né? Não custa lembrar que a gente vai ter o leilão e a privatização da CBTU aqui em Belo Horizonte para que haja a obra da linha 2, enfim, a ampliação do metrô em Belo Horizonte. E essa foi uma medida tomada pelo governo Bolsonaro. Por aquilo que o senhor já conversou com os aliados próximos ao presidente Lula, talvez até mesmo com o próprio presidente Lula, ele pretende fazer alguma mudança relativa a esse conceito de privatização da CBTU que foi colocado pelo governo Bolsonaro e que já está em pleno andamento? Não, nós não chegamos a conversar em específico. O presidente Lula, ele tem consciência e clareza que a gente precisa fazer um investimento aqui na questão do metrô, que é uma agenda, uma pauta cara para o povo de Belo Horizonte, da região metropolitana. Agora, é um modelo, formato, nós não avançamos. Evidente que o presidente Lula entende que serviços estratégicos essenciais não devam ser privatizados, né? Que serviços essenciais precisam ser prestados pelo próprio poder público, para não onerar também o trabalhador. Mas não conversei com ele, nem com ninguém próximo que pudesse dizer o que o presidente pensa. É certo que há no radar, no farol, o desejo da gente avançar nessa pauta do metrô, que é uma pauta que desde quando o Lula governou e depois em sequência com a Dilma, já estava no horizonte, já estava na agenda, não avançou porque não houve por parte, por exemplo, tanto do governo do estado à época e até mesmo da prefeitura de Belo Horizonte, a parceria necessária na questão das licenças, na questão das autorizações, dos projetos e tal. A coisa agarrou também muito na burocracia e na pouca vontade política que não se tinha à época, mas eu acho que o ambiente vai estar colocado. Novamente, eu repito, vai depender também do que o governador quer fazer. Só para lembrar, né, Rodrigo, o governo federal, quando fez essa opção pela privatização do metrô, já existe um recurso da ordem de quase 3 bilhões de reais que está reservado, né? Na época que teve esse anúncio, eu cheguei a conversar com alguns membros do governo federal, a gente fez uma cobertura muito completa a respeito desse assunto, e esse é um recurso que está ali já depositado e que depende muito da vontade do próximo presidente eleito, né? No caso, se fosse o Bolsonaro, isso já seria mantido de qualquer forma. Do presidente Lula, durante a campanha, isso foi citado que seria mantido dessa forma também, mas de fato é que esse dinheiro já está separado e que não tem... vai depender muito da vontade. Inclusive uma contrapartida, né, do Estado a partir do acordo, né, de Mariana, de cerca de mais 500 milhões de reais. Sim. Né? Agora, deputado, eu queria falar com você também com relação, vou retomar aqui algumas palavras do governador Romeu Zema, foi logo no dia 30 de outubro, né, quando a vitória do Lula foi selada. Vou parafrasear o que ele disse aqui, ó. Com o resultado da eleição nacional, desejo sucesso ao presidente eleito, seguirei cobrando que Minas seja prioridade como merece. Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com o trabalho, honestidade e respeito. Que Deus abençoe a nossa nação. De que forma você acha que o governador vai conseguir esse diálogo? Qual que vai ser a intermediação dessa conversa entre o governador, que, né, como a gente citou, é muito próximo ao Bolsonaro, com o presidente Lula, e que Minas Gerais seja prioridade nessa conversa também? Então, é isso que eu estou dizendo. O governador, ele tem que fazer uma opção
do que ele quer fazer. Se ele quer já ser o candidato a presidente para daqui 4 anos, se ele quer continuar no palanque derrotado de Jair Bolsonaro, ou se ele quer assumir o papel de governar Minas Gerais e cuidar de Minas. Porque ao mesmo tempo que ele faz uma declaração como essa, uma declaração republicana, por outro lado ele vai lá, por exemplo, nas obras do Hospital de Teófilo Otoni que tá parado, grava lá no Instagram e começa a falar de novo do PT, né? Começa a nos atacar. Então ele não tem que ter duas caras, ele tem que ter um lado só. E acho que o lado tem que ser o lado do povo mineiro. O povo mineiro escolheu ele governador, escolheu o Lula presidente. Então o que o povo espera é que esses dois atores, fundamentalmente, dê conta de responder os problemas. O presidente Lula já havia dito, olha, eu sendo eleito, eu quero chamar todos os governadores para conversar e nós vamos tratar de quais são os projetos principais em cada estado, né? O Lula tem essa questão do metrô que tem conversado, tem a questão da 381 que ele toda vez que vem aqui fala que não quer mais ouvir falar em rodovia da morte, né? Sabe do problema de infraestrutura, sabe a questão do Lago de Furnas, sabe das principais gargalos que nós temos no estado. Então, da parte do presidente Lula vai estar completamente preparado. E nós vamos ajudar nessa interlocução, né? Uma interlocução que tenho certeza que vai passar um pouco pelos atores políticos do campo do presidente Lula que o representaram nesse processo eleitoral, para a gente achar esse caminho. Igual eu falei assim, da nossa parte, muita responsabilidade com Minas Gerais. Agora, o que a gente não topa é ficar arrastando o terceiro turno com o governador, né? Se ele esticar essa corda mais e se posicionar muito criticamente ao presidente Lula, ao PT, como o senhor tem dito, o que isso pode representar de prejuízo para Minas Gerais na relação com o governo federal? Embora o senhor diga que o presidente Lula não vai fazer retaliações contra Minas. Não, de forma... Por exemplo, a gente não precisa de autorização do Estado para mexer nas rodovias federais. Nós podemos fazer um investimento robusto nos institutos federais, nas universidades federais. Nós temos um conjunto de prefeituras que querem dialogar com o presidente Lula e que, enquanto ente federativo, é o que mais tem competências para cuidar das pessoas na ponta, né? O município hoje é quem tem as grandes responsabilidades na saúde, na educação e obra. Então o governo federal também dialoga com o ente federativo do município em Minas Gerais. Entendeu? Se o governador então não tiver nessa boa vontade que a gente espera, porque há situações que é necessário e importante a presença do Estado, nós vamos trabalhar com os órgãos e espaços que já pertencem, são de responsabilidade do governo federal e também com os prefeitos, com os municípios, que é onde a vida das pessoas acontece. Deputado, eu queria puxar agora a conversa para o plano um pouco mais nacional. Foi uma eleição altamente acirrada, uma diferença de votos que nunca antes, como diz o próprio presidente Lula, nunca antes na história desse país houve. Nós estamos falando aí de pouco mais de 2 milhões de votos. Um clima de um país absolutamente dividido, né? Nós temos visto já pelos primeiros nomes que estão sendo desenhados aí de ministério que o presidente Lula pretende ir para além do PT. O senhor classificaria que vai se tratar de um governo, talvez uma grande concertação e um governo que caminhe mais para o lado do centro do que necessariamente para a esquerda? Ou vai ser um típico e autêntico governo do PT? O que dá para desenhar a partir, inclusive, dessa movimentação que houve de forças que apoiaram o presidente Lula durante esse segundo turno? Olha, eu acho que não há nenhuma grande surpresa, assim por dizer, olha, o Lula ganhou e agora, né? Acho que é um pouco que foi feito no passado em termos de quais são as prioridades. O presidente Lula está muito preocupado se as pessoas estão se alimentando. Está preocupado as pessoas voltarem a ter emprego, ter o mínimo de direitos, está preocupado com a questão ambiental, que nós temos que proteger as nossas a Amazônia, o Pantanal, os nossos biomas, da turma poder voltar a estudar. Então, assim, eu acho que é uma agenda que ela dialoga com essa parte, vamos chamar assim, do centro progressista do nosso país, que já inclusive estiveram com Lula. Nós vimos uma fala do próprio Bivar, Luciano Bivar, que parece que o Brasil não vai ter dificuldade de sentar para conversar, né? Dentro de uma pauta em comum. Precisamos concordar com tudo o tempo todo? Não, mas a gente sabe que tem que ter uma agenda mínima para o país, que ela tem que estar referendada na eleição, porque o presidente Lula foi eleito em cima de um programa, né, gente? Então não dá para ele chegar agora e falar que não vai cumprir o programa, que esse programa foi o programa eleito pelo povo. E entendo que aqueles que estarão no parlamento, no Congresso, compreendem que eles estarão em alinhamento a um programa vitorioso escolhido pela maioria do povo brasileiro. Então, o Lula é muito habilidoso nesse sentido. Acho que dá pra gente iniciar o diálogo em questões que são menos divergentes e tentar já encontrar uma agenda que, né, tenha aí um alinhamento mais em comum. Então, acho que o presidente Lula vai conseguir construir isso. Não será um governo petista, do qual você não é agenda integralmente do PT. Vai ser um governo mais amplo,
É um governo que nós temos dito que é um governo de travessia, de transição, porque a gente precisa restabelecer aí alguma normalidade no nosso país e por isso o PT não dá conta de fazer sozinho, nem somente a esquerda. Então, nós vamos ter que chamar aí setores do centro, setores, né, do que ainda sobrou de uma direita civilizada, para a gente tentar reorganizar o país. Então, eu acho que o Lula vai fazer acenos importantes aí a outros setores que não são do nosso campo, mas que também sempre vai ser no limite do programa que foi eleito na eleição. Uhum. Deputado, agora a gente está num momento, hoje é dia 1º, né? A eleição foi concluída no dia 30, então já são mais de 48 horas e o presidente Bolsonaro permanece em silêncio sobre o resultado das urnas, né? No qual ele acabou sendo derrotado. Você acha que isso pode ser prejudicial para a equipe de transição? Você acha que essa equipe que vai fazer a transição de governo pode ter alguma dificuldade, uma má vontade por parte do governo federal mesmo? Olha, ao mesmo tempo, nós vimos aí que o Ciro Nogueira, né, o ministro do Bolsonaro, já fez um aceno para a equipe de transição, no sentido de colaborar. Nós vimos o próprio Mourão fez um contato com o Geraldo Alckmin. Então, assim, é lamentável, ao mesmo tempo que é lamentável, mas também assim, eu não sei vocês, mas para mim é surpresa zero. Surpresa zero Bolsonaro não ter já reconhecido a vitória do Lula, cumprimentado. Na verdade, seria surpresa se fosse diferente, né? O Bolsonaro, que nós conhecemos, não tem apreço nenhum pela democracia, imediatamente eu cumprimentasse o Lula e cuidasse da transição. Aí sim não é surpresa, eu falo, poxa, né? Então, pra mim, eu tô sendo muito honesto pra vocês, surpresa zero, choro de pirracento, que não sabe perder, nunca foi um democrata, um cara que tivesse respeito à democracia, mas entendo que as coisas vão acontecer, o processo de transição tá pacificado na legislação. Nós já vimos tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado sinalizarem aí, né, uma disposição de colaborar, então acho que a gente precisa disso. E se o Bolsonaro compreendesse essa dimensão, seria melhor para o Brasil. Não compreendendo, vai ser feito o que for possível. Ô, deputado, como é que o PT e o presidente Lula vão lidar com essas manifestações que envolvem, por exemplo, os setores mais ligados às corporações policiais, às forças de segurança? Eu cito como exemplo o que nós vimos no domingo em relação à Polícia Rodoviária Federal, a demora da própria Polícia Rodoviária Federal de agir, de cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre esses bloqueios que estão acontecendo nas estradas, as manifestações de representantes das forças de segurança, como o general Vilas Boas, até mesmo aqui em Minas nós tivemos uma companhia da Polícia Militar em Sabará, dizendo que não vai atender ou que não gostaria de atender casos envolvendo criminalidade que envolvessem aqueles que votaram no ex-presidente Lula. Como é que o presidente Lula pretende lidar com essa situação, até do ponto de vista de escolha de comandantes, por exemplo, da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Rodoviária, dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Eu acho que essas corporações possuem tantos quadros que têm alinhamento com o Jair Bolsonaro, quanto outros quadros que têm alinhamento com a instituição. Porque o que a gente costuma dizer? As instituições, seja o Exército, seja as Forças de Segurança, elas não são instituições de um governo. Elas não podem ser tratadas como instituições do governo Bolsonaro. São instituições do Estado brasileiro. Então, acho que tem profissionais que eu acho que não compreendeu isso. Quando a gente percebe, nesse caso da Polícia Rodoviária Federal, alguns membros atuarem até mesmo em incentivo a essas paralisações, que são inconstitucionais, antidemocráticas, que afetam o direito de ir e vir constitucional do conjunto da sociedade, o cara está em desacordo com o que a própria instituição dele prega, o que está previsto em lei enquanto servidor. Então, acho que a gente vai ter que saber o seguinte, com quem que nós vamos dialogar, né? Tentar encontrar os sujeitos, os atores dentro dessas instituições que têm um compromisso com o Brasil. Nós queremos isso, né? Trabalhar com quem tem compromisso com a sociedade brasileira. E é lamentável, porque a eleição terminou. Nós temos aí o reconhecimento da Europa, né, da União Europeia, dos principais líderes europeus, da China, da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos. O Biden tem dito, inclusive, nós vimos que o próprio Senado americano, né, lá atrás já havia aprovado por unanimidade aplicar sanções severas ao Brasil se não fosse respeitado o resultado das eleições, inclusive de 100% de rompimento de relação. Isso é muito grave. E eu acho que os bolsonaristas que gostam de bater continência para a bandeira americana e para a Disney devem refletir sobre isso, né? E do ponto de vista também econômico do país, haverá prejuízo. Então, você tem as principais lideranças mundiais reconhecendo, todo o continente da América Latina, a Câmara dos Deputados, o Senado, o próprio Judiciário, vários governadores, inclusive aliados de Jair Bolsonaro, como o governador eleito por São Paulo, né? Que, por incrível que pareça, foi até mais inteligente do que o próprio Romeu Zema aqui, né? No sentido, não, nós vamos trabalhar com o governo federal. Então, eu acho que
é algo que vai se arrefecer nos próximos dias. O Alexandre de Moraes já adotou aí algumas posições mais duras com relação, por exemplo, ao bloqueio das estradas. Inclusive, parece que alguns trechos estão sendo liberados, inclusive perto da Regap, parece que já liberou agora há pouco, né? E também alguns estados do Nordeste, os governadores foram mais firmes. Agora, o governador também tem que atuar, né? Não dá para o Alexandre de Moraes, ele notifica os governos estaduais para que as forças de segurança também, as polícias atuem com prejuízo aí de sanção e punição por prevaricar nesse momento. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Tem que arrefecer esse movimento. É um pouco, ainda que do ponto de vista da democracia, antidemocrático o ato, mas a gente sabe que há aí uma insatisfação de setores, mas tem que arrefecer, tem que voltar a estabelecer a normalidade. O Supremo já está tomando as medidas, eu acho que é isso, vai se resolver. E daqui a pouco nós vamos tocar a vida para cima. O presidente Lula sabe, não dá para ter dois Brasis, a gente não vai unificar agora. Você não unifica o Brasil no dia 1º. Você não vai unificar ele nem no dia 1º da posse do Lula. Há um tempo a ser considerado para que a gente consiga fazer com que, pelo menos aqueles que querem, né? Aqueles que querem, não vai ser todo mundo, mas que a gente comece a ter aí um movimento mais de pacificação do Brasil. Mas eu estou muito otimista, eu acho que a gente vai encontrar um caminho bom, porque o Brasil não aguenta mais, né, gente? Você quando tá no fundo do poço, você tem dois caminhos, você fica lá, você começa a subir de volta, né? E acho que nós vamos subir de volta. Exatamente. Muito bem, deputado. Agora 8h59, e agora é hora de bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, maior desafio de Lula? Unificar o Brasil. Prioridade de Lula para Minas. Enfrentar a fome, a miséria e a infraestrutura. O silêncio de Bolsonaro? Previsível. Os bloqueios dos caminhoneiros. Desnecessário. A postura do TSE durante a eleição? Firme. Lula, um novo governo à esquerda ou ao centro? Um novo governo progressista. Cristiano Silveira, deputado estadual, presidente estadual do PT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, prazer recebê-lo. Muito obrigado pela visita. Estamos aí sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, viu, deputado?